Prezados irmãos, hoje nós vamos fazer a segunda parte da mensagem que nós começamos há 15 dias sobre mordomia. Naquela mensagem nós falamos que nós não podemos reduzir a doutrina da mordomia ao dízimo, ao assunto dízimo, não é? Ela é muito mais ampla. O que foi que ficou ali daquela mensagem? 3 coisas importantes. Primeiro, que Deus é dono de todas as coisas, Ele é o Criador. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da nossa vida. E não é só das coisas externas, das coisas internas mesmo. Ele é o Senhor do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da natureza. A doutrina da mordomia é base até para uma espécie de teologia da ecologia, uma teoecologia, que é uma coisa muito importante, ou seja, o cuidado que nós temos que ter com a criação, porque somos criação. E tudo aqui, que está ao nosso redor, exceto as paredes das cidades e as ruas, tudo é criado por Deus. A segunda coisa é de que nós estamos no mundo para sermos mordomos, ou seja, administradores, ou os que cuidam da casa, mordomos, os maiores dentro da casa, no sentido de cuidar das coisas. E, portanto, esse cuidado com a criação, cuidado com o que Deus nos dá, é fundamental, para aquele que se diz cristão. E uma terceira coisa que vimos é que nós somos chamados para sermos fiéis nesse trabalho. Lembram daquele texto, 1 Coríntios 4, quando Paulo diz que o que se requer é que cada mordomo, cada despenseiro, ou seja, quem cuida da despensa, se ache fiel. Esse, portanto, é um resumo daquilo que nós falamos naquele domingo retrasado sobre a mordomia. Mas dentro da mordomia existe uma coisa que é o cuidado com o dinheiro, o cuidado com os bens, e, a partir daí, essa compreensão da organização da vida de todos. Sabemos que vivemos uma época difícil no país, uma época onde há um endividamento enorme, por parte da própria nação e das pessoas. Podemos falar, assim, que a doutrina da mordomia também toca nesse assunto e no que diz respeito também aos assuntos da Igreja de Deus, no tocante àquilo que nós entregamos ou devolvemos a Deus, uma pequena parte, diga-se de passagem, daquilo que Deus nos dá, que possibilita a nós, que se chama de dízimo. É um assunto que muitos pastores não falam, por alguma razão, mas que eu decidi hoje falar sobre esse texto, sobre dízimo para a igreja. Leremos aqui o texto de Malaquias, capítulo 3, é um texto bastante famoso. O profeta Malaquias, vivendo ali 400 anos antes de Cristo, percebe uma espécie de apagamento espiritual dos judeus, da religião judaica. Cada um estava muito preocupado somente com suas coisas, ninguém estava mais preocupado com a comunidade, com a coletividade, inclusive com as coisas do templo, as coisas de Deus. Cada um estava vivendo de forma encolhida ou recolhida, um individualismo crescente ali no Antigo Testamento, e aqui também hoje temos visto isso, as pessoas estão muito focadas em si mesmas, em seus próprios negócios, assim, a dificuldade de você viver uma vida em comunidade ou se preocupando com a dor do outro, com o problema do outro. Foi nesse sentido que Malaquias escreveu o seu livro, e vários temas mostram esse encolhimento das pessoas. Não é só esse daqui do dízimo, mas também outras coisas que ele fala das pessoas que estavam muito ensimesmadas. O verso 6 diz assim, capítulo 3, verso 6, Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Ou seja, pela minha misericórdia, pela minha graça. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? E aí, o Malaquias responde. São perguntas altamente retóricas, Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Ou seja, falando em nome do Senhor. Será que alguém pode roubar a Deus?
Mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam, em que te roubamos? Responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Já é uma questão nacional, né? A nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante aqui, quando o assunto é dízimo, né? Os frutos da terra, vou falar já sobre isso. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, a palavra dízimo, na língua hebraica, é maaser, não é? Que essa expressão aser, ou eser, quer dizer 10. Maaser quer dizer a 10ª parte. Ou seja, daí que vem essa ideia dos 10%, né? A 10ª parte, mas que na Bíblia a gente tem algumas coisas que são necessárias para a sua leitura e para a sua compreensão. Eu não sei se o que eu vou falar aqui é algo que você já ouviu alguma vez, mas eu acho que é necessário que a gente conheça como funcionou o dízimo no Antigo Testamento e na igreja primitiva, no Novo Testamento. Quero trazer isso para vocês como fonte de reflexão. Eu gostaria de recomendar a leitura, depois em suas casas, de alguns textos, que eu não vou poder ler todos aqui, mas que são textos importantes. Primeiro, pensar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Levítico, capítulo 27, 30 a 32. Levítico, capítulo 27, 30 a 32. Se tiver caneta, anote aí. Se não tiver, depois você vai reassistir o sermão na internet, que ele fica gravado, ok? E aí pode ir anotando. Eu também, geralmente, faço, não se esqueçam disso, eu faço um resumo e coloco para os PGMs da igreja. Lembram disso? Então, tudo isso também tem no resumo da mensagem para esta semana. Veja aqui nesse texto de Levítico 27, 30 a 32, duas coisas importantes. É que o dízimo no Antigo Testamento, ele só era tirado da agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária, ou seja, eram os agropecuaristas aqueles que dizimavam ao Senhor, porque a cultura judaica, né, ela foi muito fundada em cima das coisas da terra, dos animais do campo. Então, eles trabalhavam o dízimo em torno disso. Então, as pessoas que tinham terra, que tinham fazenda, que tinham roças, que plantavam, que criavam boi, bode, cavalo, etc., essas eram as pessoas que davam o dízimo. Uma outra coisa importante também, que esse texto traz, é que o dízimo ele não era dado em dinheiro, ele era dado através dos frutos da terra, ok? Uma outra coisa também muito importante aqui, frutos da terra e rebentos do gado, tá bom? Uma outra coisa importante aqui é que era a 10ª parte, ok? Então, o texto fala que o pastor, por exemplo, lá de ovelhas, que cuidava lá de rebanhos, então, o que é que acontecia? Ele pegava assim, aqueles rebentinhos que nasciam, né? E fazia passar debaixo do seu cajado. Então, número 1, número 2, chegar no 10º, ele né, separava essa. Aí depois vinha 11, 12, 13, 20, aí separava já essa. Deu para entender qual era a questão, como era? A mesma forma, os frutos da terra, né? Quantas laranjas ele colheu, não é? No pé, enfim, ele ia fazendo também assim. E uma coisa importante também, quando o texto fala em primícias, aqui é um outro texto, Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. Primícias, apesar do nome sugerir os primeiros, né? Mas ele quer dizer os melhores, na verdade. Não tanto essa questão
de ser logo o número 1 da produção, mas os melhores. Se você ler o livro de Malaquias inteiro, você vai ver que o pessoal estava colocando os piores, né? Aquela que estava coxa, né? A ovelhinha que estava com defeito, né? Ou seja, o doente. Então, o pessoal estava dando o pior. São as primícias, os melhores, né? O melhor para Deus. A gente sempre aprendeu assim desde criança. Tem um outro texto também, Números, capítulo 18, versos 26 a 27, lembrando que a experiência do dízimo era anterior à lei de Moisés. Ela depois foi disciplinada na lei de Moisés, mas, por exemplo, Abraão, muito tempo antes, né, mais de quase 400 anos antes de Moisés nascer, ele deu dízimo de despojos de uma batalha na qual ele participou. Não, o que veio ali de despojo, ele pegou, deu dízimo a um rei, que nós não sabemos muito sobre ele, né? Só sabemos o nome dele, mais nada do que ele fazia, chamado Melquisedeque, né? Ou Melequisedeque, ou seja, rei de justiça, que seria rei de uma cidade, de uma vila chamada Salém, que alguns acreditam que viria a ser a Jerusalém futura. Salém de Jerusalém, ou Shalém. Então, Abraão deu esse dízimo ali. Mas o dízimo foi incorporado à lei mosaica. É nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui com os irmãos. O livro de Números, capítulo 18, verso 26 e 27, fala que os dízimos eles deveriam ser trazidos ao local sagrado, que podia ser o tabernáculo, que podia ser o templo, com um objetivo de sustentar os levitas. Os levitas quem eram? Os levitas eram pessoas de uma tribo específica de Israel, das 12 tribos, a tribo de Levi, que não tinha uma porção de terra determinada, como as outras tinham, né? Se você olhar o mapa, né, lá da divisão das 12 tribos, Israel era dividido em tribos, nós somos divididos em estados, Israel era dividido em tribos. Mas tinha uma tribo específica, que era de Levi, que não tinha um local específico, eles ficavam espalhados dentro das cidades das 12 tribos. Por que isso? Porque eles eram responsáveis pelo culto, por tudo o que dizia respeito ao culto. Dentre os levitas existiam os sacerdotes. Muita gente confunde sacerdote com levita. Ou seja, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. O sacerdote era a pessoa que fazia o sacrifício, mas você tinha o levita, por exemplo, que fazia parte do louvor, no tabernáculo e no templo. O levita músico, né? Que tem muita gente hoje que ainda fica chamando os músicos, o grupo de louvor de levitas, mas tinha levitas que eram costureiros, por exemplo, que costuravam as cortinas. Quando precisava fazer nova cortina, eles iam lá, faziam para o templo, para o tabernáculo. Levitas pedreiros, levitas viticultores, que preparavam vinho, levitas padeiros, que preparavam o pão para colocar ali, naquela estante chamada os pães da proposição, 12 pães, né, cada um representando uma tribo de Israel. Então, você tinha ali vários levitas com várias funções espalhados em Israel. Ou seja, esses dízimos eram também para sustentar o ministério levítico. Ok? Uma coisa também muito interessante, nesse texto de Números 18 e 27, ele mostra que não se dizimava em cima do faturamento, mas sim sobre o lucro. É interessante também isso. Uma prova disso era o dízimo sobre as uvas. Quem plantava uva, por exemplo, para fazer vinho. Não era feito contando as uvas, era depois que ela passava pelo lagar. O pessoal pisando, né, para fazer o vinho. Aí, quando fazia o vinho, né, tirava todo aquele produto ali, que ia, em termos de litros, né, fazer dizimar, ou seja, o viticultor iria fazer desta forma. Tem um outro texto também que você pode anotar, que é o de Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 a 29. Esse texto aí é incrível, né, porque ele diz coisas que realmente a gente não imagina que podia acontecer.
Primeiro que o dízimo ele não era só utilizado para sustentar os levitas, ou seja, os bois que eram entregues, os cordeirinhos, os frutos, as verduras, o vinho, tudo isso que era entregue lá, não era só para isso, mas também para fazer beneficência. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas comerão e fartar-se-ão. Ou seja, a pessoa também poderia levar ao local sagrado e ali compartilhar com aquelas pessoas que estavam, de fato, precisando. O dízimo, portanto, podia ser entregue ali, mas para benefício, não necessariamente do templo ou do tabernáculo. E tem uma outra coisa também que muita gente não sabe, que também está nesse texto, é que o dízimo ele podia ser comido pela família. Já fizesse isso, assim, não, o cara daí está, né, roubando a Deus. Né? Mas também existia essa função do dízimo. Ou seja, ele tinha 3 destinos. Ele tinha o destino do templo, que era para sustentar os levitas, não é? Que só viviam para aquilo, eles não faziam outra coisa da vida. É por isso que se... Né? Mas por que se paga salário a pastor? Né? Tem pastor que só vive disso aí. Né? Então, ele vai precisar, evidentemente. Se o pastor já tem um outro trabalho, ele não vai ter um salário que seja igual ou compatível a um pastor que não tem, não é, uma outra função. Então, tudo isso se coloca também dentro desta proporcionalidade. Ou seja, o dízimo servia para o sustento dos levitas, o dízimo servia para fazer ação social, beneficência, e também para integração familiar. E aqui ele fala também, nesse texto do livro de Deuteronômio, capítulo 14, 22 a 29, nesse sentido, para que fosse feito também, junto da família, um momento de integração, um momento de confraternização, coisas que são comuns hoje, mas que na época lá não era tão comum assim, no sentido de que, é cultura, né? Não, isso era um preceito da lei. Era orientado, era ordenado para que as pessoas fizessem isso. E, irmãos, aqui eu fiquei até um pouco escandalizado, porque o texto chega até a dizer que também que podia, né, transformar esse dízimo em bebida forte. O texto que está lá, evidentemente, né, que eles não davam o dízimo, né, depois que pisava na uva, né, transformavam aquilo para que o coração se alegre. Eu me recuso a acreditar que seria realmente coração alegre, seria o efeito que o vinho poderia causar, mas eu acho que é isso. Veja, essas facetas do dízimo que nós não conhecemos, mas que estão nas Sagradas Escrituras. Então, esses 3 usos, os irmãos devem ter guardado isso aí, orientação da palavra de Deus sobre o dízimo, ou seja, pertence, portanto, a uma cultura, pertence, portanto, a uma época chamada Antigo Testamento, e é importante lembrar que a responsabilidade desses dízimos era de um grupo, chamados de agropecuaristas. E você pergunta, e os outros que não eram agropecuaristas? Como ficava um artesão, por exemplo, que fazia estátuas, que trabalhava com barro, um artista plástico, alguma coisa assim? Como ficava um músico que não era levita? Como ficava, por exemplo, um pescador? Ele não tinha que dar o dízimo? Não havia essa obrigação. Pela lei, não. Agora, ele era chamado a dar ofertas, porque o texto de Malaquias diz dízimos e ofertas. Às vezes tem a expressão lá, alçadas, né? Que as ofertas alçadas, ou ofertas, elas eram pagas em dinheiro e não em produtos. Tá? Então, o dízimo era pago em produtos e as ofertas eram pagas em dinheiro. Elas vinham de certa liberalidade, de certo voluntariado, onde as pessoas poderiam ofertar. E qual era o destino principal? O templo, o tabernáculo, despesas, por exemplo, ligadas à construção, à reforma, algum reparo que fosse necessário, que precisasse de algum tipo de material que só pudesse ser adquirido através do dinheiro. Já existia dinheiro naquela época, é bom lembrar isso, né?
prata e ouro, né? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu 2. Ou seja, já era também a prática do dinheiro, mas não necessariamente para o dízimo, e sim para as ofertas que eram dadas por aqueles que não davam dízimo. Aqueles poderiam, portanto, estes poderiam aplicar através das ofertas, coisas que o dízimo não supria, as ofertas poderiam ser este recurso, esse meio. Tempos depois do Antigo Testamento, já ali perto da época do Novo, surgiu a sinagoga. E aí as pessoas não levavam os dízimos para a sinagoga, levavam os dízimos para o templo. Na sinagoga era a oferta. Ou também uma coisa também que se chamava de imposto, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Na sinagoga tinha um gasofilácio lá. Vocês se lembram de Jesus lá, né? Sentadinho ali, participando do estudo ali da sinagoga, e as pessoas vinham colocando dinheiro ali dentro do gasofilácio, né? E Jesus viu que tinham pessoas que colocavam bastante dinheiro, né? E saíam todas, né? Meio que cheio de moral e tal. Chegou uma viúva, colocou 2 leptons, 2 centavos na moeda hebraica da época. E Jesus disse assim: está vendo ali? Ela foi quem deu mais. Mas como assim? Os outros davam o que eles não estavam precisando. Ela deu tudo o que tinha. Ok? E o que é tudo que a gente tem, em termos percentuais? 100%. Para a viúva fazia falta 2 centavos da época. O imposto do templo foi uma coisa também que surgiu lá na época de Moisés, no capítulo 30, né, que era dado também em dinheiro, e uma vez no ano a pessoa tinha que entregar no templo em dinheiro um imposto que também era destinado para o templo, para obras no templo, né? Mas a gente não fala nem muito sobre isso, e Jesus tem uma parte lá, eu não vou comentar aqui agora, não é fruto do nosso trabalho de exegese aqui, lá em Mateus 17, tem aquela história, né, que Jesus mandou pegar um peixe, dentro do peixe, ali, quando abriram a boca, tinha uma moeda, né? E Jesus pega e disse: olha, entrega aí, né, como oferta, né? E muita gente acha incrível isso, né? Como é que Jesus autorizou um negócio desse, como se ele estivesse concordando com essa ideia do imposto, etc. Mas, enfim, há um estudo à parte sobre isso que eu mostro que não é bem assim, né? Qual era o objetivo de Jesus. E no Novo Testamento, como era o dízimo? Meus irmãos, vamos pensar então um pouquinho sobre isso. A igreja nascente, né, ela sai dali de Jerusalém. Logo no início, os irmãos se reuniam no templo, logo naquelas primeiras semanas, né? Veja lá, finalzinho de Lucas, início do livro de Atos, os irmãos estavam ali louvando a Deus todos os dias, ali, né, no templo de Jerusalém. Mas a igreja ela foi migrando, até porque esses novos cristãos, eles não poderiam ficar ali o tempo todo, porque senão ia dar muita confusão. Eles estavam se apropriando de um local sagrado que era dos judeus e não dos cristãos. Mas como os primeiros cristãos eram judeus, estava tudo confuso ali, né? Porque todo mundo cantando o louvor dos salmos, né? Aí, esses são judeus, não é verdade? Não tem um líder ali chamado Jesus, né? Naquele momento. Mas, aos poucos, isso foi se tornando distinto. E eles começaram a ser perseguidos e começaram a ir para várias partes do mundo. E onde é que a igreja se reuniu, então, irmãos, nesse momento? Nas casas. Olha o PGM aí, a importância, né? Nas casas. A estrutura de culto era ali, nessas casas. Os irmãos não tinham, a lei, por exemplo, toda essa parte de lei cerimonial, ela não era obedecida por esses irmãos. Sacrifícios, os dízimos como obrigação, toda essa questão ligada à lei cerimonial não era, assim, parte do culto dos primeiros cristãos. E aí você pergunta assim, mas quer dizer então que Jesus desprezou o dízimo, né, conforme era no Antigo Testamento? Não. Existe um texto lá no Novo Testamento
que você pode ver lá em Mateus 23, quando Jesus criticou os escribas e fariseus, que eles eram tão rigorosos com relação ao dízimo, que eles davam dízimo até do cominho, do coloral. Quando eles produziam, eles saíam, né, rigorosos em fazer aquilo, né, para dar o dízimo daquilo, mas deixavam passar as coisas mais importantes da fé, da vida cristã: a fé, a misericórdia e a justiça. Tudo isso eles engoliam, né? Tudo isso eles engoliam. Eram rigorosos nesse aspecto, mas não no aspecto da vida, no aspecto do exemplo, da vida como um todo. E Jesus disse assim: não há problema, vocês podem continuar entregando os dízimos, não há problema, mas vocês têm que ver isso aqui como prioridade. E vocês não estão fazendo isso. Entendemos que na igreja primitiva não havia essa demanda que existiu no judaísmo. E que quais eram as demandas que estimulavam e que traziam a necessidade de uma contribuição financeira na igreja primitiva. Primeira delas, aquilo que está lá em Atos 2, né? 42 em diante, você pode ver, é que os cristãos tinham tudo em comum, e nada do que possuíam era deles, de fato, eles assim pensavam, e as coisas podiam ser comunicadas, os bens eram comunicados, eram compartilhados, de acordo com, diz a Bíblia, a necessidade de cada um. Então, eu diria que as vulnerabilidades financeiras, econômicas dos primeiros cristãos demandavam uma contribuição financeira na igreja. Paulo, lá em Gálatas, diz assim, capítulo 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nesse mesmo livro, Gálatas 6, 9 e 10, ele diz: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Portanto, à medida que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, os irmãos em Cristo, os irmãos da igreja, eles eram beneficiados pelo apoio daqueles que podiam, daqueles que tinham mais. Ou seja, não havia uma coisa que, vamos dizer assim, divisão de classes, vamos dizer assim, não é? Dentro da igreja primitiva. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo fala, se você pegar do verso 1, você vai ver que Paulo está falando da administração aos santos. O que é isso? De como ministrar as necessidades dos membros da igreja, do corpo de Cristo. No versículo 7, ele fala assim: cada um, citamos esse texto, todos nós conhecemos, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ele estava falando sobre essa demanda que existia ali, mas também numa outra região chamada de Macedônia, onde foram enviadas ofertas para os cristãos pobres da Macedônia. E uma outra coisa também que Paulo fala em 1 Coríntios 16, 1:12, ainda o tema da Macedônia, ele diz que quanto à coleta, capítulo 16, 1 e 2, 1 Coríntios, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, aproveitem aí enquanto eu não chego, e vocês vão todos os domingos, não é? Dizimando, mas entre aspas, dizimando, né? Não era o percentual de 10%, era o seguinte: vocês façam um esforço, cada um tem uma prosperidade, faça um esforço daquilo que você tem, que você prosperou, e doe com todo esse esforço. Percebe, gente? A coisa vai mais do que 10%. Tem a ver com esforço.
A coisa tem a ver com vida, com dedicação, dizer, o Senhor é dono de tudo, inclusive daquilo que eu ganho. Por isso, eu vou ser um bom administrador das minhas necessidades pessoais, para que eu também possa abençoar o reino de Deus. Também o dízimo do Novo Testamento, repito, que não era do dízimo do Antigo, ele tinha a função de sustentar obreiros. Paulo, em 1 Timóteo 5, 17 a 18, fala que os presbiteroi, quer dizer bispos, os bispos, que são chamados hoje de pastores, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Expressão essa que Karl Marx foi lá e copiou e colou para construir a sua doutrina. Portanto, quero terminar falando que, como crentes neotestamentários, nós precisamos nos ater às Escrituras sagradas e do seu princípio de mordomia e também da contribuição financeira como forma de sustentar a obra do Senhor na igreja local, mas não só na igreja local, no reino de Deus. Nossa visão é maior. Ela não fica só na igreja local, mas também para o reino. Por isso, contribuímos lá para um missionário que está lá na China. Também para as necessidades dos santos, do povo de Deus. Também para a manutenção da obra que é feita aqui por pastores, por ministros, nas diversas áreas que temos, como educação cristã e música também, e outras áreas também. A Convenção Batista Brasileira tem uma afirmação sobre o dízimo. Está lá na sua declaração de fé, e diz assim, as Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberdade para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outros. Percebe que a Convenção Batista Brasileira, ela segue os princípios bíblicos. O que nós precisamos nos ater, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, são os princípios. E quais são esses princípios? Eu quero terminar agora falando sobre eles, que devem nortear a nossa entrega financeira. Primeiro deles, o alvo de uma contribuição resultante de um desígnio do pensamento e da vontade. Como diz lá, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o quê? Propôs. Veja. É coração, é vontade, é pensamento, é chegar assim, Senhor, meu voto contigo aqui, esse. Não é? Segundo propôs no seu coração. Essa é uma coisa importante. Feche um pacto com Deus nesse sentido, de acordo com a sua prosperidade. A outra coisa que nós temos aqui, que nós já lemos, é que a entrega deve ser feita com alegria e não por constrangimento. Não porque você acha que é uma obrigação e você não tem para onde fugir, como se fosse um imposto sobre você. Veja, com alegria e não com constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E a alegria só me lembra uma coisa, gratidão. O dízimo, irmãos, o dízimo cristão do Novo Testamento é fruto de gratidão. Eu reconheço que eu posso ser o cara mais bem-sucedido do mundo, ganhar turrões de dinheiro, mas eu tenho a consciência de que eu sou assim, não porque eu sou o melhor,
mas porque Deus me propicia todas as coisas. Eu sou grato a Deus. Conheço uma pessoa, um grande empresário aqui no Brasil, cristão, que depois que levou 2 tiros na cabeça, numa tentativa de assalto, ficando cego de um olho, e uma outra bala ainda está lá na cabeça, quando ele voltou desse milagre, né, que é um milagre isso aí, ele disse que ia mudar a vida dele para agradecer a Deus. E o propósito dele é que ele ia viver com 10%. E o resto ele ia, isso já tirados, evidentemente, né, os pagamentos dos funcionários dele, que eram várias lojas, e o resto ele ia investir no reino. Não em forma de dízimo, mas no reino. E ele hoje, até hoje, já são passados mais de 20 anos disso, ele sustenta seminaristas dos diversos seminários do Brasil, ele constrói templos, o irmão Lincoln conhece ele constrói templos em diversas áreas onde ninguém tem condição de construir. Irmãos, gratidão, a gente precisa ter grato a Deus com o nosso esforço pessoal, que não pode ser igual ao de nenhum outro. Esse é um princípio de contribuição. O que puder ajentar, diz o texto, em 1 Coríntios 16, o que puder, esforço, entusiasmo. Eu não tenho preocupação, irmãos, com essa questão do percentual, porque quando a gente vai ver depois, quando a gente começa a entregar a nossa vida a Deus, sem preocupação, se isso vai tirar pedaço, não vai de mim, a gente vê que é mais de 10% que a gente tem contribuído para a obra de Deus. É a vida, é a dimensão do cristão que se entrega ao Senhor. Eis aqui a importância da mordomia cristã. Ela organiza a nossa vida em termos de critérios, de prioridades. Como aquela pessoa, né, lá das antigas, lembra quando ela começava a trabalhar, ela fazia o seguinte, a primeira coisa que ela fazia era separar o dinheiro do aluguel. Pronto, já tenho o dinheiro do aluguel aqui, já está separado aqui, o resto aqui eu vou fazer outras coisas. Ou então ela definia um outro tipo de critério. Ela não precisava pagar aluguel, mas ela tinha que separar um dinheiro para tal área, que era sagrada demais para ela. Disse, não, isso aqui eu não posso deixar de ter. Ela organiza o dízimo, organiza, a contribuição cristã organiza a vida da gente em termos de critérios, de propósitos, até mesmo para a gente ficar bem em termos financeiros. Por incrível que pareça, né? Parece que vai comer um grande pedaço da gente, mas não. A gente começa a se organizar e vai, com fé em Deus, sim, sendo abençoado. Aliás, uma coisa que eu não falei é que o dízimo, também aqui no Antigo Testamento, ele não era tirado dos que não produziam nada, ele era tirado justamente da prosperidade, das bênçãos que Deus dava em termos da agricultura e o que recebia. Então, tem muita gente que fica triste, né, quando está desempregado e tudo, quer contribuir, sente-se culpado por isso, muitas vezes. Muitas vezes é um jovem, um adolescente que não trabalha, mas já tem consciência disso, e aí o que ele faz é tirar parte, talvez, da sua mesada, ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe que Deus é misericordioso, Ele olha o nosso coração, olha o nosso intento, o nosso desejo. Isso é fundamental, portanto, quando o assunto é entrega, quando o assunto é contribuição financeira. Assim, irmãos, não sei, creio que isso talvez muitos não concordem com essa minha abordagem, mas eu sigo mais os princípios da palavra de Deus, inclusive que estão no Antigo Testamento e os princípios que estão no Novo Testamento, percorrendo esse caminhar histórico para que você possa entender como funcionou isso, como a igreja foi crescendo, assumindo novas necessidades, novas demandas. Veja, até uma plataforma de estudo bíblico, a Right Now, pode ser sustentada pelos dízimos da igreja. Isto é uma coisa importante para o trabalho? É uma coisa importante para o reino? Né? Embora a gente tenha que definir prioridades, evidentemente. Se a igreja pode fazer isso, que o faça. Se não puder, não faz. Okay? Fica como bênção, realmente, na contribuição de quem fez a plataforma.
Então, a gente pode, sim, escolher as necessidades, as prioridades, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Que assim seja. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais